No vídeo de hoje eu quero falar sobre algo muito sério, um risco muito real que pode acontecer aí durante o colapso das moedas fiduciárias. A gente sabe que muitas vezes na história e períodos conturbados foram utilizados aí como uma desculpa para controlar mais a população, para aumentar o controle estatal por parte de políticos e burocratas sobre a população e esse vídeo é um alerta porque isso pode acontecer novamente. É sobre isso que vamos falar então no vídeo de hoje. Lembrando que nós temos uma parceria com a Bipa. Você pode utilizar o cupom SATOSHI para ganhar até R$ 100 em Bitcoin. A Bipa é uma exchange bitcoinheira com várias soluções como cartão cashback em Bitcoin, soluções na Lightning Network. Então, se você tem interesse, dê uma olhada na descrição do vídeo aí com todas as informações e com os links, certo? Então, o que acontece? A gente tem um sistema financeiro que está lastreado na dívida. Desde 1971, com o final do acordo de Bretton Woods, não existe mais a paridade do dólar com o ouro. E desde então, a moeda piorou, digamos assim, certo? Isso fica bastante claro quando a gente observa estes gráficos aqui sobre o que aconteceu em 1971, que estão carregando aqui, né? Mas enfim, enquanto carregam aqui os gráficos, eu vou atualizar a página, eu queria mostrar para vocês o seguinte: a gente tem uma desvalorização das moedas fiduciárias ao longo do tempo. O dólar já perdeu mais de 97% do seu poder de compra desde 1913 e o real está perdendo muito mais rápido o seu poder de compra. Então as moedas fiduciárias, elas vão colapsar eventualmente. Não é tanto uma questão de ser, mas quando que elas vão colapsar. E elas estão lastreadas na dívida, que vem crescendo cada vez mais. E essa dívida vem sendo alimentada, né, esse colapso vem sendo alimentado por uma manipulação de taxa de juros e também de base monetária. Então, o problema piorou desde 2008 com a crise do subprime. Então, quando o Lehman Brothers quebrou, o Banco Central dos Estados Unidos entrou aí para salvar o mercado, para salvar o risco sistêmico, digamos assim, de um problema que eles mesmos criaram, diga-se de passagem. Então eles entraram imprimindo dinheiro, comprando ativos, baixando artificialmente taxa de juros para muito próximo de zero, então inflando uma nova bolha. Mas essas bolhas vêm sendo infladas com manipulação da taxa de juros há bastante tempo. A gente vê que quando as taxas de juros baixam, todo mundo se alavanca, pega dinheiro, o dinheiro está abundante na praça e quando ela sobe, a gente tem a crise, né? Esse padrão ele vem se repetindo há bastante tempo. Em azul aqui, a taxa de juros do Banco Central dos Estados Unidos. Em cinza, as colunas em cinza são os períodos de recessão. Bom, o site O que aconteceu em 1971, que é a versão traduzida aí para o português do site O que diabos, né? What the fuck happened in 1971? Em inglês, então eu abri o site em inglês mesmo aqui pra gente dar uma olhada. E quais foram as consequências nefastas do problema que aconteceu um pouco antes de 2008? Então a gente vê que as moedas fiduciárias são um experimento fracassado, é claro que algumas duram um pouco mais que as outras, mas a gente tem alguns momentos históricos. O que eu falei aqui há pouco foi a questão aí da crise do subprime, aí, então expansão da base monetária, políticas de quantitative easing, de flexibilização quantitativa, né, enfim, as políticas de quantitative easing basicamente consistiram em aumentar a base monetária, comprar ativos e salvar os bancos, não só nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro. Manipulação da taxa de juros. E aqui, então, a gente vê o que aconteceu em 1971, o final da paridade do dólar com o ouro. Então, a moeda ela vai piorando ao longo do tempo. A gente teve vários problemas sociais aqui, inclusive, como vocês podem ver nesses gráficos. É bastante interessante, eu recomendo que vocês deem uma olhada aqui. Eu não vou entrar no detalhe de cada um deles, mas eu geralmente abro essa outra página aqui. Então, enfim, vários problemas sociais, desde a queda na taxa de fertilidade, até o aumento de preço de casas aqui, por exemplo, crescendo mais do que o salário, certo? Como mostra aqui nesse gráfico de Nova York e Boston. Enfim, vários dados aqui bastante interessantes. Quantos anos você precisa economizar para comprar uma casa? E por aí vai. O preço das casas versus o salário aqui, né, ao longo do tempo. Enfim, períodos de hiperinflação, né, aumentando depois de 1971 e por aí vai. Então, a gente tem basicamente uma bomba relógio das moedas fiduciárias lastreadas na dívida, com inflação crescente, manipulação na taxa de juros, políticos e burocratas manipulando aí a moeda, isso criando todos os problemas que a gente tem hoje. Bitcoin é uma das soluções que foi criada aí, uma das soluções
para o problema, uma das potenciais soluções para o problema. O disclaimer que a gente faz aqui é que isso não é uma dica de investimentos, então, enfim. Mas o fato é que o Bitcoin, inclusive no bloco Gênesis, ele menciona o momento em que os bancos foram salvos, certo? Então é justamente uma crítica em relação ao sistema financeiro tradicional, onde basicamente os bancos são sempre beneficiados e a gente acaba pagando a conta via inflação, via efeito Cantillon e por aí vai, né? Então, a gente tem o ouro também como uma das alternativas na visão de muita gente, então o ouro que está muito próximo aí da máxima histórica. E os economistas clássicos aqui, como o Hayek, por exemplo, economista austríaco, entendiam muito bem aí o problema de políticos e burocratas controlando a moeda, então ele já falava em 1984, ele já falava, entre aspas, sobre a necessidade do Bitcoin, né? Entre aspas, porque ainda não existia tecnologia para isso, mas ele falava da importância da competição de moedas privadas. Ele tem, inclusive, um livro muito interessante que se chama A Desestatização do Dinheiro, vale a pena a leitura. Ele dizia, então, já em 1984, abre aspas, eu não acredito que teremos um bom dinheiro antes de tirá-lo das mãos do governo. Tudo que podemos fazer é introduzir algo que eles não podem parar. Então, basicamente, o problema do mercado financeiro tradicional que a gente tem hoje, ele decorre da influência aí de políticos e burocratas nas nossas vidas e na economia. Então, criando bolhas, estourando bolhas aqui, como eu já mostrei em vários vídeos no canal, e é justamente esse o problema que a gente tem. As dívidas estão crescendo, não só nos Estados Unidos aqui, mas no mundo inteiro. A gente fala nos Estados Unidos porque é a maior potência econômica global, né? E, enfim, é o cara que manda no mundo ainda, né? É a maior influência econômica global ainda é os Estados Unidos, mas a gente tem esse problema em vários outros países, inclusive um problema até maior em países como o Japão, por exemplo. Então, todo o sistema financeiro global que está lastrado na dívida está montado aí num castelo de cartas, sem uma estrutura sólida, numa bomba relógio que eventualmente pode explodir. A gente não sabe muito bem quando, nem como isso irá acontecer, se será algo mais abrupto e mais trágico, ou será algo mais lento e gradual, certo? Mas o fato é que o colapso das moedas fiduciárias é inevitável. Inclusive, quando a gente olha para os gráficos aí de poder de compra da moeda, a gente vê que não tem jeito, né? A dívida está crescendo, não será paga muito provavelmente e não tem muito o que fazer. As alternativas estão surgindo. O problema é que nesses momentos aí de troca de sistema financeiro global, por exemplo, de momentos conturbados, geralmente oportunistas, políticos e burocratas acabam aproveitando essa narrativa para tentar empurrar soluções como mais controle, mais impostos, mais manipulação do Estado, né, políticos e burocratas, que é justamente a causa de todo o problema. Então, basicamente, esse vídeo aqui é um alerta. Inclusive, a crise de 1929 demorou muito mais tempo para ser solucionada, justamente por causa da influência estatal. Então, eles vão provavelmente vender a ideia de que o capitalismo não deu certo, e por capitalismo eles querem dizer livre mercado, então eles não se interessam aí pela liberdade dos indivíduos. Quando eles atacam aí, entre aspas, o capitalismo, na verdade o que eles querem atacar é a sua liberdade. Eles querem continuar aí com o monopólio da moeda, com a possibilidade aí de beneficiar os amigos do rei via efeito Cantillon, com a possibilidade de manipular taxa de juros, o que tem um efeito gigantesco aí no mercado, expandir a base monetária. Então é basicamente um cartel de bancos aí, bancos centrais e bancos privados aí, e uma certa oligarquia que controla o dinheiro, e com o controle do dinheiro acaba tendo um poder muito grande sobre a população. Então muito cuidado com essa narrativa, cuidado para não cair aí nessa armadilha. Então eventualmente essa dívida pode trazer problemas sérios e talvez insolúveis, e daí políticos, burocratas, oportunistas provavelmente vão colocar aí a culpa, entre aspas, no capitalismo, e quando eles falam isso, eles querem dizer, bom, a culpa não foi nossa, não foi dos bancos centrais que manipularam durante décadas taxa de juros, que tiraram aí a paridade das moedas fiduciárias com o ouro, que era uma das poucas coisas que dava uma certa solidez para a moeda, que dificultava um pouco a manipulação por parte de políticos e burocratas, porque existe uma escassez física para o ouro. Então deram um calote em 1971, manipulam taxa de juros, criam bolhas, estouram bolhas, expandem a base monetária, criam dívida, aumentam impostos, criam regulações, dificultam a nossa vida e depois dizem que a culpa é sua. Então cuidado para não cair nessa narrativa. Na verdade, uma livre competição de moedas, talvez incluindo o Bitcoin ou qualquer outra coisa, certo? O mercado que tem que dizer
o que faz mais sentido. E quando eu digo mercado, o que é o mercado? Certas pessoas têm que escolher qual moeda elas querem utilizar. Por que você vai utilizar uma moeda, o real, que perde poder de compra ao longo do tempo? Você vê o seu poder de compra sendo dilacerado involuntariamente, então é um imposto ali escondido, o famoso imposto inflacionário. O seu poder de compra vai reduzindo ao longo do tempo, a maior parte das pessoas nem entende como que isso acontece. Por que a gente tem que ser obrigado a utilizar essas moedas, certo? Moedas fiduciárias que são controladas por políticos e burocratas, porque a gente não pode ter um livre mercado de moedas e escolher a moeda que a gente mais gosta. Se alguém gosta aí de uma moeda lastreada no ouro, que assim seja. Se preferem usar o dólar, que inclusive vem se valorizando historicamente em relação ao real, que assim seja. Se preferem usar o Bitcoin, enfim, as pessoas vão utilizar o que elas entendem que é melhor. Assim como acontece com o mercado de automóveis, assim como acontece com o mercado de camisetas, de jogos. Imagina só se o Estado, políticos e burocratas pensassem quais seriam os jogos adequados para cada pessoa e controlassem a indústria dos jogos. É claro que não daria certo se eles controlassem a indústria automobilística, a indústria telefônica, a indústria, qualquer tipo de serviço ou produto, e também não dá certo quando eles tentam controlar a moeda. Não à toa a gente teve tantas crises aí ao longo da história, tantas bolhas que foram infladas aí por manipulação da taxa de juros. Então, empreendedores aí, pessoas, elas reagem a incentivos, e quando o governo distorce os incentivos, as pessoas tomam decisões erradas e as bolhas são criadas, movimentos aí aparentemente sem sentido são feitos. Mas por que sem sentido, né? Por exemplo, quando a gente fala de crise subprime, né, nos Estados Unidos, por que tinha tanta gente se alavancando em hipoteca, certo? E criou uma bolha e explodiu. Olha, um dos motivos aqui fica bem claro quando a gente olha para a taxa de juros. Então, olha só, a taxa de juros estava em 6,40, certo? A taxa de juros caiu para 1. O que as pessoas fazem? 1% de juros ao ano? Quase nada. Eu vou comprar vários imóveis, e conforme as pessoas foram comprando vários imóveis, se alavancando, inclusive com instrumentos financeiros para isso, os imóveis foram se valorizando e foi um negócio muito lucrativo. Então, eu pego taxa de juros a 1%, compro uma hipoteca, me alavanco, o meu imóvel se valoriza, eu estou ganhando dinheiro, certo? Então, inclusive no filme A Grande Aposta, eles entrevistam várias pessoas, e pessoas simples aí têm vários imóveis no seu nome, e eles pensam, bom, tem uma bolha que não faz sentido. Mas o que acontece? A bolha não estoura aqui em 2004, certo? Quando Michael Burry percebe que existe um problema, a bolha ainda não estourou. A bolha vai estourar lá em 2008, só depois do aumento da taxa de juros. Então, o que acontece? Várias pessoas estavam com hipotecas, a taxa de juros subiu para 5,5%. Ou, enfim, 5,25%, né? Subiu para 5,25%. E daí, aquela taxa de juros que era muito barata passa a não ser mais tão barata. Menos pessoas passam a comprar imóveis. Os imóveis param de se valorizar, então a pessoa aí que já estava com uma dívida, está com uma dívida maior e os seus ativos valem menos. Então, a bolha estoura, a gente tem aí um problema. Então, cuidado para não cair aí na armadilha de políticos oportunistas. Eles certamente dirão aí que o problema é a liberdade dos indivíduos e que eles devem controlar mais a sua vida para o seu bem, certo? Eles vão vender essa ideia para vocês, e a gente tem que tentar não ser trouxa de cair nessa narrativa, porque vão tentar nos empurrar essa narrativa com toda a força, com mais controle, com moedas aí digitais de bancos centrais, onde de repente eles podem aí controlar a sua utilização, certo? Você não terá nada e será feliz, então eles podem controlar aí o que você pode comprar com a sua moeda. Então daqui a pouco eles vão dizer, por exemplo, né? Estou supondo aqui um cenário muito hipotético, mas que parece cada vez mais possível, né? Então eles podem, por exemplo, com uma moeda digital de banco central, com uma CBDC, uma Central Bank Digital Currency, dizer, bom, não quero que você compre bebida alcoólica, você vai comer só brócolis porque é mais saudável, seja lá o que for, né? Eu estou dando um exemplo idiota, mas sempre que políticos e burocratas tentam controlar a sua vida, você perde aí a sua liberdade. E políticos e burocratas não estão tão interessados em fazer o seu bem, certo? Eles não são altruístas, eles estão mais preocupados em ganhar dinheiro, ganhar poder, e vão utilizar um discurso demagógico aí para conseguir isso que eles buscam. Então, cuidado com essa armadilha. Vídeo importante aqui no canal. Se você gostou do vídeo e quer ajudar a disseminar esse alerta, então deixa o like, clique no sininho, inscreva-se no canal, fique à vontade na seção dos comentários. E se você quer ajudar ainda mais o canal, dê uma olhada na área de membros aqui do canal. Assim que a gente tiver mais membros, eu pretendo produzir algum conteúdo exclusivo, e também você ajuda muito o canal aqui, eu fico muito grato. Bom, eu vou
ficando por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, eu vejo vocês ainda hoje ou amanhã no próximo vídeo do canal. Um grande abraço e até mais.